Yes We Can é um canal que eu tenho na internet e eu o criei para contar histórias. Histórias de pessoas que já marcaram, pessoas mais velhas, mais experientes, histórias de crianças, sim, e histórias também de adolescentes. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que não é criança nem tão adolescente, já está indo para a idade adulta e a gente já vai falar um pouquinho dele. Yes We Can significa sim, nós podemos chegar lá, segundo a vontade de Deus. Nada nos acontece se não for segundo a vontade soberana do nosso Deus. Esse canal, ele tem alguns patrocinadores. E eu preciso falar deles já no início. Eles fornecem para mim, a Pretaça, toda a entrevista. Essas canecas que o meu convidado leva, ou a minha convidada leva. Eu tenho também a Marilda me veste, acessórios, calçados, e tenho também a Paulistana, que me ofereceu uma tela muito bonita de TV, para que eu possa fazer entrevistas online, e tem sido assim bastante usada, viu, Paulistana? Então a minha entrevista de hoje, ela tem assim um sabor especial, e vocês vão entender o porquê. Eu estou recebendo aqui Guilherme Langner, corretíssimo? Correto. Guilherme Langner. O Guilherme é filho do meu amigo, colega de trabalho por muitos anos, o Alfredo, e da Gisele, família amada, família Langner, do bairro Pinheiros. Ele é irmão da Caroline, da Maria Clara, tudo correto? Correto. E eu sei a biografia dos meus entrevistados. E agora a novidade é que o Guilherme é titio. Isso. Titio da Clarissa, que é filha da Maria Clara, que nasceu em 12/3. Recente, Alfredo vovô, Gisele vovó. E é também titio da Cecília, que é filha da Carolina, que nasceu em 14/2. Quer dizer, a família de uma hora para outra aumentou, Guilherme? Uhum. Que legal, Guilherme. Guilherme, seja muito bem-vindo. Como é que você se sente? Eu me sinto bem. Bem? Feliz? Feliz. É assim Até então, você está com quantos anos? Estou com 17. 17 anos, vai completar 18 anos. Eu sempre pergunto para quem vai completar 18 anos, tem vontade de tirar a carteira de habilitação? Sim, já tenho planos até. Já tem planos? E a de moto? De moto seria legal ter, mas eu acho que minha mãe não vai deixar. E Gisele? Por enquanto, né? Mas por enquanto. Uhum. E você ouve bem, a mãe ouve o que o pai... Legal, isso é muito bom a gente ouvir. O Guilherme, ele estudou inglês comigo. Eu tenho um curso de inglês particular, não é uma escola, é bom sempre dizer isso. São aulas particulares aqui na minha casa, uma sala. Na realidade, quando o Guilherme começou, era diferente, né? Uhum. Era uma sala bem pequenininha, e agora o Guilherme já se deparou com um espaço maior dentro da minha casa para dar uma orientação àqueles que têm interesse. E o Guilherme, ele ficou comigo quantos anos, Guilherme? 6 a 7 anos. 6 a 7 anos. Isso. Nós paramos por volta da pandemia. Uhum. Então, realmente foi uma experiência muito boa de conhecer o Guilherme. Eu já conheci os pais dele, de trabalhos na escola pública, e também tive a oportunidade de trabalhar com a sua irmã, Uhum. a Maria Clara. Uhum. Maria Clara também, todos muito responsáveis, muito sérios, compromissados. Então foram de 6 a 7 anos de boa experiência, aprendi muito com você e certamente eu pude ajudá-lo. Eu tenho um orgulho muito grande, viu? Um orgulho muito grande de poder dizer a você que nos assiste, ele realmente, desde o início, foi meu aluno particular de inglês. Aluno, vamos dizer, entre aspas, puro sangue. Guilherme, você sempre gostou de estudar? Sempre gostei. Sempre foi bom aluno? Incentivado também. Uhum. Agora me diga uma coisa, Guilherme, você sempre estudou no bairro Pinheiros? Acredito que sim. Da primeira série? Desde quando você... série, No pré? Desde a creche lá até o Fundamental 2. Fundamental 2. E depois? Depois eu fui para ETEC. Então, praticamente a sua vida, a sua formação educacional aconteceu na escola, fala bem o nome dela, bem claro aí. Silvia Noemi. Silvia Noemi. Hoje a diretora da Silvia Noemi, desculpe, é a professora Jane, supervisora já. Olha, Jane, fruto da escola pública, fruto da escola do bairro Pinheiros, a escola Silvia Noemi.
É um orgulho muito grande, eu tenho certeza. E outros alunos daí, Jane, professores, sairão e seguirão esses passos do Guilherme. Guilherme, você lembra da sua primeira professora? Eu gosto muito de perguntar da primeira professora. Nossa, Se não lembrar, não tem primeira é problema. De quem você difícil. lembra? Ah, algumas. Pode citar a que você lembrar. Lembro da professora Ix, do pré, professora Rosa. O... Se não lembrar, não tem problema, eu você era tive menino. duas professoras Rosa. Ah, é? Uhum. Duas? O professor Célio, do quarto ano, eu acredito. Uhum. E quando você fez eu ia falar o elementary, você fez a de quinta ou oitava série, quem era a sua professora ou professor de inglês? E Não lembra? não Não lembro. tem problema, mas eu sempre gosto de dizer isso também. Se o Guilherme hoje está aqui para nos contar uma novidade muito boa, é porque ele teve bons professores. E tudo começou, a base é lá. Recentemente eu ouvi de uma professora aqui em Apiaí, parabenizando pelo prêmio recebido pela Secretaria de Educação Municipal. Ela me disse, você está certa, Janice, porque é no chão da sala de aula que tudo acontece, não é verdade? É ali que é o início, e como ele disse, sempre gostou de estudar. Você tem uma rotina de estudo? Sempre teve ou não? Não. Eu sempre estudei quando eu precisava. Ah, é? Daquele aluno assim, amanhã tem prova de matemática, então eu vou estudar. E a matéria favorita? Matemática mesmo. Matemática, exatas. Ou física. Matemática e física. Só que física eu não tenho esse ano. Ah, ok. E esportes na escola? Ah, não curto muito esporte. Não curte, tá? E games? Ah, tem Online. vários. Tem Online, vários. daí se diverte. Uhum. Mas essa história de futebol, voleibol, basquetebol, não. Cada um tem a sua maneira de ser e de viver. Olha, os dedos das mãos são todos diferentes e há que se respeitar. Você, depois que terminou, então, seus estudos ali, os pais, no caso o Alfredo e a Gisele, precisavam pegar no pé para estudar ou não? Não. Não? Olha que orgulho, não, Gisele e Alfredo. Sempre na boa. Uhum. Tinha prova? Eu me virava. E levava boletim lá para ele. Uhum. O Alfredo é formado em Ele... Geografia e matemática. Geografia e matemática. E ele chegou a dar aula de geografia e matemática, Alfredo? Acredito que sim. Porque eu convivi com o Alfredo como vice-diretor da Escola Antônia. E também lá nessa oportunidade conheci a sua mãe Gisele. Qual a área da Gisele? É português. Português. Ela atua ainda hoje? E o Alfredo atua também? Como diretor. Como vice-diretor. Vice-diretor da escola do Silvia Noemi. Então, um casal muito querido. Nós tivemos uma experiência muito boa que eu nunca vou esquecer. E uma atitude cristã que eles tiveram. A Gisele e o Alfredo sabem do que eu estou me referindo. Somente pessoas que têm um coração cristão tomariam a decisão que eles tomaram naquela ocasião e fizeram um bem enorme para uma determinada família da cidade, e nunca vou esquecer disso, nunca. E a origem de vocês, Langner? É da Alemanha. Da Alemanha, mas os seus avós ou bisavós que vieram da Alemanha? Foram meus bisavós, vieram parte de pai. Por parte de pai. Senhor Otto Langner era o seu avô. O nome da avó? Olivia. Ok. Eles falavam alemão? Não. Não. Então só no caso, os seus bisavós que vieram, e claro, obviamente, você não os conheceu. Ok. Daí você terminou a sua fase de educação, de formação em Pinheiros, e você veio? Para a ETEC. Para a ETEC. Então, lá na ETEC você cursou qual área? Administração. Administração? Por que administração? É que, assim, não tem tanta opção na ETEC aqui de Apiaí. Era curso humanos ou administração. Então, eu optei por administração, porque meio que segue um pouco mais do que eu quero. Certo. E nessa área de administração, você trabalhou também o inglês? Durante as aulas de... Vocês tinham aulas de inglês no seu currículo? Isso. Na sua como é que fala, na grade, você tinha inglês. E você chegou lá na boa, fez uma prova para entrar na ETEC? Isso. E foi bem colocado? Foi bem. Eu errei 3 questões só. 3? Quanto o total de questões? 40. 40 questões, errou 3. Quase praticamente um dos primeiros colocados. Não, o primeiro. O primeiro colocado, olha lá, gente. O primeiro colocado na Escola ETEC. Nós temos os melhores comentários, assim, dos alunos da ETEC. Claro que um ou outro problema sempre vai surgir, é uma escola, são pessoas, né? Existem algumas críticas às vezes, mas na maioria o responsável pela ETEC em Apiaí, diretor, os coordenadores, professores, são de parabéns. Eu convivo com alguns alunos que ainda estudam inglês comigo aqui particular e eles falam muito bem. São alunas, por sinal, muito responsáveis.
E lá na ETEC, então, surgiu uma oportunidade. Que oportunidade foi essa? Você poderia contar para a gente? Um intercâmbio cultural. Olha só, gente, o intercâmbio cultural. É importante dizer, escola pública. A escola pública dá ao aluno, então, no caso a ETEC, que nós estamos falando, nessa escola técnica, participar de um intercâmbio cultural. E como é que foi como é que faz para participar? Como você entrou? Então, só de você estar na ETEC já está contando tanto a nota quanto a presença para você ser escolhido. E daí no segundo ano você faz a inscrição perto do fim do ano, e daí, conforme a sua pontuação, que conta tanto a presença quanto a nota, você pode ser escolhido. Olha lá, hein? Eu tenho alunos que certamente vão assistir essa entrevista vai para longe, outras cidades. A ETEC por si própria, só o fato de você estar cursando, você praticamente já está inscrito. Isso. Daí no primeiro ano. Entrou, então já. E daí no segundo ano eles vão observando as suas notas. Aliás, primeiro ano já observa. Já. As melhores notas sempre eles estarão de olho. Em frequência. Olha você aí que não gosta muito de frequentar, olha a importância de você dar uma mudada na sua vida através de ser um bom aluno, através de um bom comportamento. E daí? Depois que você então a escola inscreve o aluno, já de uma certa forma, eles observam o seu currículo enquanto notas, e daí como é que funciona? Daí no fim do ano eles... Qual ano? Primeiro, segundo? No fim do segundo ano. No fim do segundo ano. Eles divulgam a lista, certo? Daí em todas as ETECs eles escolhem um aluno. No ETECs do Estado de São Paulo. Isso, do Estado de São Paulo. Eles escolhem um aluno de cada ETEC para ser escolhido para o intercâmbio. Você tem uma ideia mais ou menos de quantas ETECs tem? Assim, são perto de 300. Do Estado de São Paulo, perto de 300. Olha. E daí eles escolhem de cada ETEC um aluno. Esse aluno, ele faz uma prova ou simplesmente eles olham os detalhes da vida desse aluno? Eles só olham mesmo, só de acordo com a pontuação da nota de presença. De presença. E você então foi o escolhido. Teve que fazer alguma... De repente eles ficaram meio em dúvida, vai o A, vai o B, vai o C? Ou foi definitivo, não? Foi definitivo. Foi definitivo. O Guilherme, então, porque você certamente se destacou pelas notas, então você não costuma faltar. Não. Você é aquele aluno que, pelo menos, chamava, ainda chama de Caxias? Não. Não chamo mais. Aquele aluno que não falta. Mas aquele aluno, afinal de contas, nessa idade, para que você vive? Celular, games, você pode praticar, é tudo de bom. Mas na hora de estudar é foco, né? Se você tem um foco, você tem um objetivo, ok, então você foi escolhido. E para ser escolhido, eles avisaram que estava sendo feita uma escolha, você ficou lá na expectativa, ou você já se sentiu mais seguro? A ansiedade ainda vem. Ah, é? Era uma ansiedade grande para saber o resultado. E no dia que chegou o resultado, quem te deu o resultado? Foi uma professora, o diretor? Na verdade, foi meu amigo, que estava participando também. Ah, é? E daí ele falou, já saiu o resultado, você ficou em primeiro. Aí Esse resultado era online ou foi comentado na escola? É online. Online. Então você nem sabia, senão? Eu nem sabia. E depois, quando que aconteceu o resultado formal? Daí tem toda a burocracia de você ter que mandar seus dados, daí fazer o passaporte. Isso é tudo particular? Não depende, a escola não providencia o passaporte, a escola não... É com você daí, no caso Alfredo e Gisele, e daí? Daí no caso dos países que precisam de visto, que daí a escola providencia o visto. Ah, ok. Mas o resto é tudo a gente que tem que bancar mesmo. Certo, então vocês correram atrás daqui. Tudo tranquilo para providenciar o passaporte? Saiu rápido? Eu fiz em novembro já. Você fez no final do ano? Já está com o passaporte em mãos? Já vamos contar para onde ele vai, tá? E daí você recebeu a notícia de quem formalmente na escola? Do diretor ou de uma coordenadora? Que deve ter na escola uma coordenadora. Da coordenadora mesmo. Quem é a coordenadora? A Grazi. Grazi, a nossa colega Grazi. Ela deve ter feito uma festa, né? Ô Grazi, parabéns. Quem é o diretor? Como se chama o diretor da escola? O diretor é o Dimas. Dimas. Então, olha, Dimas, aluno da Escola ETEC, aluno destaque da Escola ETEC, está tendo essa oportunidade preciosa, e a Grazi, a coordenadora do curso ou coordenadora especificamente dessa bolsa, dessa questão da bolsa? Do curso. Do curso. Olha, Grazi, parabéns. E parabéns também aos outros que certamente foram muito próximos. Quase chegaram lá, o amigo dele e outros que tinham interesse. Tudo tem o tempo certo. Acabei de dizer que o nome do nosso canal, olha, Yes We Can, se nós podemos.
chegar lá, segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que nada nos acontece segundo o querer dele, e tudo tem um tempo certo. Hoje o tempo é do Guilherme, e ele tem muitos planos, ele já vai comentar conosco. Enfim, quando você embarca? Eu embarco dia 30 de maio, Agora vem, para onde você embarca? a Leeds, na Inglaterra. Leeds, na Inglaterra. É claro que eu, como entrevistadora, dei uma pesquisada, mas eu vou ouvir dele. O que você sabe? O que você poderia falar para mim de Leeds? Então, é um lugar universitário, né? Tem uma população bem grande até, Quase 500 mil, que você me quase falou? 500 mil. Aham. E lá falam que é muito bom. É um lugar bem tranquilo, tem bastante lugar para frequentar. A distância, você não sei se você teve a curiosidade de Londres, seria muito longe? Eu não vi ainda. Eu sei que fica no norte da Inglaterra, né? É interessante quando a gente fala em estudar no exterior, e quando você pensa em Inglaterra, um dos primeiros nomes que surge lá no Google, onde você quiser pesquisar, sempre Leeds aparece. Como ele disse, uma cidade universitária. Você já imaginou quanto tempo você fica lá? Um mês. Um mês, 30 dias. Você já imaginou a oportunidade preciosa que você vai ter de trocar experiências? Porque lá há estudantes do mundo todo. Então você vai ter assim uma riqueza de conhecimento cultural da língua inglesa. Você se sente seguro no inglês agora para conversar? Poxa, nós trabalhamos quase 7 anos. Ele veio com 7 anos aqui. Até é interessante dizer que é nessas primeiras fases da vida de uma criança que tudo de bom você pode colocar lá, e de ruim também. E os pais dele, sábios, o orientaram, e ele foi então educado na língua inglesa durante esse tempo, e ele realmente, ele sempre teve uma boa pronúncia, e agora vai melhorar ainda mais. Você sabe que existe uma diferença, né? Do accent, né? Do sotaque. Tá tranquilo quanto a isso também? O importante é se comunicar. Então não tem que se preocupar se fala beautiful, beautiful, better, better. O importante é que ele vai voltar falando e falando melhor ainda. Então Leeds é uma cidade universitária. Você vai chegar numa época que está entrando quase o verão, e eles comentam alguma coisa assim de roupas, como se você deve levar alguma coisa especial. Vai ter as reuniões orientadoras ainda. Vocês vão ter reuniões? Para tratar dessas questões. Sim. E tem também a questão de vacinas, que eles, não sei se já exigiram alguma coisa de vocês ou não. Eu acredito que não precisa. A Europa está mais fácil agora do que os Estados Unidos, hein? Os Estados Unidos têm exigido muito do povo lá. Você, agora, essa experiência em Leeds, como vai ser? Você vai estudar pela manhã, à tarde, à noite? Vai ter tempo livre? O que você sabe? Vai ser em tempo integral. Então, final da manhã, começo da tarde. Ok. E você vai ficar numa escola, numa faculdade, vai ficar, enfim, no campus? Eu vou ficar em escola de família. Em escola não, casa de família. Casa de família. E você, se desse a oportunidade de você escolher ficar num campus, ficar numa escola e na casa de família, não sei se eles não deram oportunidade, eles falam, você vai ficar. Você preferiria ficar na casa de família ou você optaria por... Sim. Legal. Que boa resposta, viu? Que bom que ele me deu essa resposta. Guilherme, eu tive a oportunidade de estar fora do país algumas vezes. A primeira vez que eu fui para o Canadá, eu fiquei na casa de uma senhora que, por sinal, mais tarde nos visitou. Mas a experiência foi tão boa que eu tive a oportunidade de voltar para o Canadá. E quando ela soube que eu estava novamente inscrita para retornar, já me vem para cá. É muito bom receber brasileiro. E nos identificamos, a música e tudo mais. Então, o brasileiro tem essa facilidade de se comunicar. Você ainda é um pouquinho tímido, mas já está bem solto, Gisele. Olha, Alfredo, estou contente com ele. Está mais falante, está mais sorridente. Cresceu, Gisele, e Alfredo está bem maior do que eu. Eu olhava para ele, good morning. Agora, né? Hello, man. Mas, enfim, você vai ter uma experiência muito boa. Porque em casa, você vai ter a oportunidade de aprender nos mínimos detalhes. Você não sabe ainda a casa. Não sei ainda. Mas é certeza que vai ficar em uma casa. Eles vão receber você por 30 dias e em tempo integral você estará na escola. E será que nos finais de semana você vai ter a oportunidade de repente, viajar? O que você me diz? Vai ter algum dinheiro no bolso oferecido pela própria bolsa? Como funciona isso? Então, primeiramente vai ter a bolsa também. Eu vou ganhar 100 libras por semana. 100 libras! Olha lá quem nos assiste. Libras é um dinheiro forte. É bastante. Olha, gente, faça o cálculo aí. Faz o cálculo lá, 100 libras hoje, no nosso dinheiro.
Isso é a primeira experiência que ele vai ter fora do Brasil. Um mês, por enquanto, como aluno, estudante. Vai lá, e daí? Daí, Nessa sequência, as 100 libras, para você fazer o que com essas 100 libras? é para almoço e para despesa do dia a dia também. Higiene pessoal. Uhum. Será que vai ter que tomar ônibus? Acho que sim, o metrô, né? Vai ter todos esses transporte. É livre ou você tem que pagar? É livre. Livre, olha, coisa boa! E as cidades europeias são cidades seguras, Inglaterra em especial, e Leeds certamente é acostumada a receber estudantes. E além disso daí, então, e o almoço, então? O almoço é o que eu vou ter que bancar. Mesmo. Você banca o almoço e vai ter que procurar certamente uns snack bar para poder se alimentar bem. Você imaginava que você estaria assim? Eu já fiz essa pergunta lá atrás, mas quando você falou, puxa, quando você viu lá escrito, recebeu, né? Sua mãe me mandou alguns documentos aqui para dar uma olhada, data de saída, data de retorno, qual é o voo, horário, quando estava tudo em suas mãos, você falou, poxa, agora, como dizem aí popularmente, a ficha caiu? Demorou um pouco ainda. Aí demorou um pouquinho, viu? E daí, você falou que a mãe lá, talvez a moto, né? Ficaram muito preocupados? Deu assim uma angústia lá no coração? Não muito. Não? Tranquilo. Isso. É a velha história, né, Gisele e Alfredo? Os filhos são criados para bater asas. É que é uma caçula, né, Gisele? Vai ficar em casa. E tem aquele cachorrinho bonitinho ainda? Tem. Qual é o nome dele? É a Baby. A cachorrinha? É. A Baby. Então, olha, vocês vão conhecer a Baby, talvez se eu conseguir mostrar o que eu gostaria de mostrar para você. Como que você planeja se adaptar a essa vida lá na Inglaterra? Porque por mais que eles sejam bons, e são, por mais que eles recebam bem, já estão acostumados a receber estudantes, como é que você imagina se adaptar lá? Como é que você acha que vai ser? Eu acho que eu consigo me adaptar bem. Alimentação. Isso. Eu não sou muito fresco para comida. Não? Tranquilo. Come o que colocar lá na mesa. Isso. Certo. E em termos de amizade, você acha que vai ter mais amizade com meninas ou mais amizade com meninos? O que vier, você vai conversar com mais meninos mesmo. Meninos, você é mais tímido nessa parte? Mas vai conhecer lá. Olha, cuidado, Gisele e Alfredo, não sei não, hein? Ele deixa o coração por lá, vai acabar ficando lá naquela região. Então, dê a Piaí. Quando fala Piaí, até eu tenho aqui um encarte que foi preparado pela Prefeitura, pela Associação de Comércio e também pelo Contur. É interessante que a Piaí, onde nós estamos, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que realmente gosta de receber. Você que está aí na Inglaterra, você que está aí na Argentina, seja onde você estiver, venha, vale a pena. E eu gostaria também que você soubesse, a Piaí, ela tem aproximadamente, chega a 30 mil habitantes, mas olha que interessante. A cidade, a Piaí, ela está localizada no Alto Vale do Ribeira, olha que, ouçam agora, uma região declarada pela Unesco. Ela é conservada, é a reserva da floresta, deixa eu voltar aqui, como reserva da biosfera e do patrimônio mundial. Já pensaram nisso? É aqui que nós estamos. Então venha conhecer a nossa cidade. E de a Piaí, os alunos, as crianças, os adolescentes, os adultos, tenham a oportunidade de sair aí pelo mundo, mas com conhecimento, como é o caso do Guilherme. Então, se você não conhece a Piaí, venha conhecer a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios. É um ar puro, não é verdade? E Leeds, eu imagino que também, embora seja uma cidade grande, eu imagino que você vai se deparar com uma paisagem muito bonita. Você já viu certamente fotos? O que chamou a sua atenção nessa sua curiosidade aí? O canal. Achei muito legal. Tem um canal que passa no meio da cidade. Então, você vai tirar fotos até, vai se identificar com o povo. Um mês você fica lá. E depois, se você retornar, você volta então para o curso, para encerrar o curso, na ETEC, o curso de administração. E quais são seus planos daí, futuros? Faculdade na área de? Na área de TI. TI, você gosta disso daí então? A gente tem ouvido muito essa questão que envolve os computadores, que envolve os games. E lá na frente, você tem planos de morar no exterior? Sim. E pensa entre Europa e Inglaterra ou... Canadá. Desculpa a correção, está entre Europa e Inglaterra? Não, Inglaterra fica na Europa. Eu quis dizer, entre a Europa e, no caso, os Estados Unidos, Canadá, ele já deu a resposta. Canadá. Que legal, olha,
Vale a pena. Já eu acho que dos alunos que eu converso com eles, essa semana eu fiz uma pesquisa aqui entre eles, a maioria, olha, com muito carinho, o Canadá vale a pena. Eu tenho amigos ainda no Canadá, fiz amigos no Canadá, e já que você falou no Canadá, olha que interessante. Recentemente eu recebi aqui um adulto já. Ele quis se preparar para trabalhar no Canadá. Então nós fizemos um intensivo aqui de inglês, ele já tinha sido meu aluno, e nos reencontramos agora. E ele foi fazendo as suas provas, os seus testes, e agora acredito que no próximo mês ele e toda a família estão embarcando para morar no Canadá. Você vai sozinho quando for, tá? Mas ele está indo. Boa sorte para você. Não vou falar o nome aqui de Apiaí, porque no momento certo ele mesmo vai contar a sua história. Porém, meu aluno aqui de inglês está embarcando para o Canadá com toda a família para fazer a sua vida lá. Mas sabe inglês, porque sem inglês fica complicado. Eu tive também o filho do Magu com a Rosângela, o Vitor Lucas, teve uma experiência enriquecedora nos Estados Unidos, começou a faculdade de medicina lá, o inglês, eles ficaram encantados com o inglês dele. Fez inglês aqui também, no Yes, English and Chess, como o meu entrevistado dessa tarde. Ele só não continuou porque ele sentiu que não era a medicina, mas hoje ele se dá muito bem no trabalho dele, é só inglês, home office. Parabéns aí, Vitor Lucas. Fabinho, da turma dele, está a caminho do Canadá para trabalhar, morar lá com a esposa, recém-casados. O Gabriel, não sei se você ouviu falar da história do Gabriel do Sérgio, da padaria. O Gabriel fez inglês aqui comigo também, assim, a partir da sua idade. O que aconteceu? Lá na faculdade da Unicamp, ele teve a oportunidade também de se inscrever para uma bolsa na França. E um dos requisitos era que te falasse uma língua. Ele dominava o inglês. Estudou também um tempão, poxa, desde menino. Ele saiu daqui, acho que com 16, 17 anos. Fez a prova, foi aprovado no inglês e agora tem um destaque. Você lembra que quando você era meu aluno, nós fazíamos campanhas para ajudar as pessoas? Sim. Qual campanha que você lembra? Eu lembro do final do ano, a gente tinha as apresentações, e daí o pessoal tinha que levar a doação. Isso. Acho que você que chegou a participar do leite, a campanha do leite. Nós arrecadamos mais de 5.000 litros de leite para o hospital da cidade e foi o que deu sustentação, porque daí já entrou a pandemia. Então foi esse leite que você doou e o fez de coração, que ele doou, que eu pedi para você. Alguns eu quase implorava, vamos lá, colabora. Mais de 5.000 litros de leite. E o Gabriel participou dessa campanha e pesou também lá na universidade como trabalho voluntário. Isso ele contou aqui. Eu não estou criando para chamar a sua atenção. Então, pesou o inglês e pesou o trabalho voluntário. Hoje ele tem uma bolsa, ele faz engenharia na França, uma cidade do interior da França, e por 2 anos ele fica lá, tudo por conta da faculdade. Então é algo assim, olha, de repente você consegue uma dessa também. E tem todas as condições. Ele entrou na Unicamp, e a Unicamp, assista a entrevista dele, você que não assistiu a entrevista do Gabriel, ele dá as dicas lá, procura isso, procura aquilo lá, e você vai ter a oportunidade que eu tive. Então, o Sérgio e a Renata, em termos financeiros, estão tranquilos no que diz respeito à vida estudantil do Gabriel. Parabéns, Gabriel, você chegou lá. Tem a Amanda Gilberti, que estudou inglês aqui, já não está mais nem morando no Brasil. Home office, da última vez era de Portugal, trabalhando, o inglês a levou para lá. O Lucas Bogucheski, não vou vencer falar o nome de todos, mas eu agradeço muito as famílias, e representados agora pelo Langner, no caso o Alfredo, e a Gisele. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. É importante saber inglês, Guilherme? É muito importante. Bom, você está aí a maior prova, né? É. E você, if you talk in English at the end of the interview, that's okay for you? That's okay. You can understand all the words, you go on? Yes. Eu pergunto para ele, é claro, se ele quiser conversar comigo em inglês, nós não vamos falar em inglês, mas eu não tenho a menor dúvida, porque a gente tem que trabalhar com muita seriedade. Não é um trabalho para promoção da minha pessoa. Eu costumo dizer que o professor, entre aspas, é uma escada. Olha, o sucesso é dele. A gente conduz. E ele, então, eu estudei, era meu sonho, eu cheguei lá. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Eu me lembro que quando a gente trabalhou em inglês, a música foi algo importante. Você lembra disso? Tá? Ele chegou a tocar em algum evento? Cheguei a tocar. Tá. A música, você lembra qual era o instrumento que você tocava? O ukulele. O ukulele. Então você veja, ele foi introduzido aqui na música, porque música e estudo da língua inglesa tem tudo a ver. Então os meus alunos que vêm aqui, olha, vamos lá, qual instrumento que você quer tocar? Aqui tem vários.
para escolher. E aquilo que eu sei, então eu oriento. E eles procuram os professores da cidade, tem vários que estão dando aulas particulares, enfim. E outra coisa, Guilherme, que nós fazíamos bastante era Xadrez. o xadrez. Lembra ainda? Joga ainda? Ou... Jogo ainda. Aí, é muito importante. Ainda hoje eu conversei com uma pessoa que entrevistei pela manhã, o escritor Edson Gabriel Garcia, e nós falamos da estratégia. Um jogo de xadrez ensina estratégia, respeito às regras, saber se comportar, ouvir, saber a sua hora, o seu tempo. Então, tudo isso acho que contribuiu para você. O que você diria? Final de entrevista, final de bate-papo, o que você diria para quem nos ouve, para pessoas da sua idade, para aqueles que estão estudando inglês aqui agora? Sempre busque se esforçar nos estudos, que é muito importante para o seu futuro. Você é um exemplo vivo. Eu só tenho que agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus. Você sabe, né, Guilherme, que todas as nossas aulas sempre tinham um versículo da Bíblia. Eu nunca explicitei uma denominação religiosa e nunca vou fazer isso. Mas desde a minha primeira aula de inglês, eu sempre colocava um versículo da Bíblia. E o que vocês tinham que fazer? Traduzir. Traduzir em casa. Fazer a tradução. É uma maneira da gente trabalhar o espiritual tão ausente na sociedade atual. Então, a minha gratidão a Deus pela vida tão preciosa do Guilherme, pela vida familiar dele, pelos pais, as irmãs, toda a descendência dele. Quero agradecer também os professores que passaram pela sua vida. Claro, ele era menino ainda, não vai lembrar o nome de todos, mas ele certamente passou por cada um deles. Sem professor, ninguém chega lá. É a profissão que ensina todas as outras profissões. Vamos lá, governo municipal, estadual, federal. Vamos dar valor para o professor? Se você hoje é o presidente do Brasil, se você hoje é governador do estado, se você hoje é prefeito de Apiaí, passou pelas mãos de um professor. Então a gente tem que valorizar naquilo que puder fazer de maneira justa. Sem professor, ninguém chega lá. Quero agradecer também a oportunidade que você me deu de ajudar você a aprender uma segunda língua. E agora, eu vou pedir para você, olha, você vai levar, bom, isso aqui é tudo seu, ó. Tem o bottom, não sei se naquela época tinha o bottom. Tinha. Então, não sei se você tem lá. Tá no seu boné ainda? Mas agora você vai ter um boné todo especial e você vai levar lá para a Inglaterra. E ele vai assumir o mesmo compromisso. Gabriel, você ainda não cumpriu. Tiraram uma foto para mim, não pode ser no canal, pode ser na faculdade. Depois, no particular, eu vou enviar por ele também um outro boné, um outro bottom, você vai escolher um professor lá. Você promete isso para mim? Um professor, uma professora, conta da sua história do inglês e tira uma foto com eles. Depois você me encaminha e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Então, o boné e essa caneca é sua. Essa você não vai levar para lá, porque essa caneca é a lembrança da sua entrevista comigo aqui. Gisele e... Olha lá, Alfredo. É água. Ele está tomando, na verdade, que é água. Nós vamos brindar agora aqui no final. Água. Um brinde a todos os professores, um brinde a todas as famílias, porque a família que cuida, e cuida com amor, dá resultado. Brindemos lá, querido. Muito obrigada. Thank you very much. Thank you very much.